Muito bom dia a todos, 10 horas e 15 minutos. Vamos então dar início à nossa lição da Escola Dominical. Vamos começar, como é nosso hábito, com uma palavra de oração, evocando a presença do Senhor, para que possa ser um estudo verdadeiramente promissor e um estudo em que nós possamos aprender aquilo que o Senhor nos quer ensinar e não fazermos interpretações nossas por conveniência ou simplesmente por limitação. E por isso nada como pedimos ao Senhor sabedoria para juntos estudarmos e Ele nos dizer exatamente aquilo que a sua palavra nos quer ensinar. Oremos então. Senhor nosso Deus, mais uma vez cá estamos, desde ontem, em que começamos o tempo aqui em oração. Te agradecemos pelas oportunidades que Tu nos dás semana após semana de podermos Te adorar juntos aqui neste espaço que Tu nos ofereces. Te pedimos que possas ser com cada professor que está agora a ministrar, aqui, Senhor, ou em qualquer outra das Tuas igrejas, Senhor, em que nós nos reunimos para estudarmos juntos a Tua Palavra. Mas em particular te pedimos aqui, Senhor, no sítio onde estamos, que possas ser com cada professor, dá-lhes honestidade para que a exposição da Tua Palavra seja feita de forma rigorosa, de forma séria, Pai, de forma íntegra. Dá também, Senhor, sabedoria e inteligência aos alunos para poderem compreender tudo aquilo que é dito. Havendo dúvidas, sejam esclarecidas, Senhor, e dá-nos humildade para o estudo da Tua Palavra, para que não sejamos tentados a criar ou forçar interpretações por conveniência ou por crenças, Senhor, que não têm a ver com o verdadeiro espírito que estava associado à escrita da Tua Palavra. Isso é o que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós estamos a estudar o Pentateuco. O Pentateuco são os primeiros 5 livros da Bíblia e nós começamos em Gênesis, mesmo no início da Bíblia, com a criação, e fomos estudando tudo aquilo que tem a ver com a criação, a queda do homem e depois aquilo que significa a queda e o plano de Deus para a redenção do homem. Na verdade, a Bíblia é um livro que é escrito para o homem saber quem é, para o homem saber quem é Deus e para o homem saber como é que pode ser salvo por causa da condição em que está, que é a condição pecaminosa. E a partir daí começamos então a estudar o plano que Deus fez, chamando um homem chamado Abraão, fomos estudando o que é que foi acontecendo com os seus familiares, filhos, netos, bisnetos, e depois chegamos a um ponto em que esta família de Abraão foi para o Egito, ficaram escravos durante 430 anos e depois foram libertos do Egito através da mão poderosa do Senhor, aquelas histórias das 10 pragas que nós estudamos. E agora o povo saiu do Egito e foi para o deserto. Eles deviam ir relativamente para norte, para a terra prometida que Deus lhes tinha dito vários anos antes, mas Deus levou-os para sul e levou-os para aquela zona que nós conhecemos como o Monte Sinai. E agora eles estão diante do Monte Sinai e Deus está a dar a lei. E a lei começa a ser dada através dos 10 mandamentos. E é isso que nós temos estado a estudar ao longo das últimas semanas, aquilo que nós conhecemos como os 10 mandamentos. Importante para nós foi perceber que os 10 mandamentos é aquilo que Deus está a dar ao homem, mas Deus está a fazê-lo para todo o povo ao mesmo tempo, como um professor. E Deus, a sua presença está sobre o Monte Sinai e o povo está cá embaixo, afastado, a uma marca à volta do monte, que simboliza que ninguém pode passar aquela marca, e Deus, a partir do monte coberto, com aquela nuvem espessa, Deus agora fala aquelas palavras que nós conhecemos como os 10 mandamentos, e é isso que nós estamos a estudar. E temos estado a estudar cada mandamento em particular, vendo o que é que diz a palavra e o seu verdadeiro significado. E neste estudo nós vamos passando por vários e hoje vamos fazer o estudo dos últimos 3 que faltam, que têm a ver com o furto, o falso testemunho e a cobiça. Estes são os 10 mandamentos, nós fomos marcando ali a negrito, consoante fomos estudando, e agora nós vamos estudar os 3 últimos, então vamos completar e vamos chegar ao final da lista. Havendo tempo, podemos ter aqui uma reflexão no final sobre aquilo que foram os estudos dos 10 mandamentos e na próxima aula vamos dar continuidade àquilo que é a história do povo de Israel, que vai continuar a receber a lei que Deus lhe vai dar. Então, comecemos pelo primeiro dos 3 mandamentos que nós vamos estudar hoje. E este mandamento é muito simples e ele o que vai tentar fazer é regular o direito que as pessoas têm à propriedade privada. É interessante que nós lemos o mandamento e diz apenas, na língua portuguesa, 2 palavras e diz assim, não furtarás. E nós pensamos que é uma coisa simples. Mas nós, quando estudamos, devemos tentar compreender a profundidade que está por trás destas palavras, ainda que sejam 2 palavras apenas. Diz assim, não furtarás.
E nós, quando começamos a estudar, começamos a encontrar particularidades em cada mandamento e vamos ver implicações que eles têm, que têm a ver com a nossa própria visão da sociedade e a própria dinâmica social, como as coisas funcionam. Então a primeira coisa que nós devemos perguntar é: não furtar o quê? Este mandamento é diferente dos outros. Por exemplo, quando os outros mandamentos dizem, um deles diz assim: não adulterar. Não adulterar, aquilo está a criar uma regra para regulamentar a relação sexual entre pessoas. Em que contexto? No casamento. Então, quando diz não adulterar, aquilo está a dizer não tenhas relações sexuais com qualquer outra mulher que não seja a tua. Eu percebo bem o contexto. Quando diz não matarás, e nós estudamos isso a semana passada e percebemos o mandamento aparentemente é aberto, mas quando nós vamos estudar, vamos ver que ele não é aberto, ele é fechado, porque não diz não matar uma mosca. O mandamento não é para isso. E nos países que têm pena de morte, o mandamento também não proíbe a pena de morte. Então, o mandamento é fechado na medida em que diz não cometas homicídio, não mates alguém com dolo. Então, o mandamento também é fechado. O mandamento que nos diz que nós devemos honrar também é fechado, porque eu devo honrar. Honrar quem? Não diz o tio, não diz o sobrinho, não diz o filho, diz o pai e a mãe. Então, os mandamentos sempre afunilam para alguma coisa. Descanso. Trabalhas 6 dias, descansas 1. E agora alguém pergunta, em que dia? E o mandamento dizia, qual? No sábado. E agora temos o mandamento que diz, não furtes. E a pergunta tem que ser a mesma, não furte o quê? Porque os outros, quando nós vamos estudar, percebemos a sua especificidade. Chegamos aqui diante deste mandamento e nós vamos perceber que ele é diferente de todos os outros, porque ele não é específico. E nem nós o conseguimos especificar. Porque imaginem que eu conseguia especificar. Então, o mandamento seria qualquer coisa como, não roubes carteiras. E alguém dizia, muito bem, mas vou roubar casacos. Estão a perceber? Então, ao contrário dos outros mandamentos que são fechados, nós temos aqui um mandamento que é diferente dos outros, porque é um mandamento aberto. E por isso temos que perceber as implicações deste mandamento, porque ele é aberto na sua formulação e não temos mais informação adicional. Nós não temos. E por isso então temos que estudar para perceber as implicações deste mandamento e o que é que se pode ou não se pode furtar. Os irmãos, se quiserem uma lista mais pormenorizada, poderão tê-la, porque o que nós vamos encontrar aqui no livro de Êxodo, depois vai continuar no livro de Levítico principalmente, é Deus começa a dar a lei, dá os 10 mandamentos e depois vai dando leis específicas. Vai falar sobre a lei da propriedade, vai falar sobre a lei que regulamenta os escravos, as pessoas que trabalham umas para as outras, vai falar sobre leis muito específicas. Temos aqui as 10 leis orientadoras e a partir daí depois temos todo o resto da lei. Então, se quiser saber um pouco mais sobre este mandamento, podemos dizer esta lei, os irmãos depois poderão ler em casa em Êxodo 22, do versículo 1 a 15, e aí vai especificar dizendo várias coisas que não se podem furtar. E ao longo do próprio Pentateuco nós vamos encontrar mais outras coisas em que Deus vai listando as coisas que nós não podemos furtar. Mas uma coisa que nós temos que partir agora do princípio quando lemos este mandamento, e isto é importante para nós podermos até sermos críticos relativamente à dinâmica social e à orientação política dos países, quando o mandamento diz não furtar, parte do princípio que se vocês furtarem isto, significa que isto é de quem? Isto é meu. Então este mandamento pressupõe algo que nós encontramos nas Escrituras, em que Deus dá ao homem o direito de ter a propriedade privada. Por isso é que tem que haver um mandamento que diz, não furtes, não tires aquilo que é do outro, aquilo que pertence ao outro. E com isso fica claro, e depois percebemos que é consistente ao longo das Escrituras, que Deus permite que o homem tenha propriedade privada. Na verdade sabemos que em parte é isso que nos motiva para trabalhar. E nós percebemos que não há espaço para preguiça na vida cristã. Não havia no povo de Israel e não há hoje. E nós percebemos isso porque é mandamento.
E o apóstolo Paulo disse: quem não trabalha não come. Então, uma das coisas que nos motiva a trabalhar é para vivermos com dignidade a subsistência, mas também a possibilidade que isto nos permite ter de termos propriedade privada. E nós, quando lemos a história de Israel, o direito à propriedade privada era uma coisa bem clara. E agora os irmãos, com isso, conseguem perceber, se Deus permite que o homem tenha propriedade privada, qualquer tentativa satânica o que vai fazer é, ou faz com que o homem faça mau uso da propriedade privada, é sempre assim que Satanás faz, não é? É fazer com que aquilo que é bom seja mal utilizado, ou pode fazer com que o homem não tenha direito à propriedade privada. E agora os irmãos comecem a pensar nos regimes totalitários. E nós conseguimos logo ver se tem Deus lá ou não. E qualquer regime totalitário, independentemente da orientação política que possam ter, seja mais de extrema de um do espectro político ou do outro espectro político, sempre vamos perceber o padrão na atuação do Estado. Qual é? Tirar ao homem o direito à propriedade privada. E isto é muito claro, independentemente do extremo político. E nós conseguimos perceber que isto tem implicações. Implicações em quê? Por exemplo, na vontade de trabalhar. Se eu não tenho possibilidade de ter propriedade privada, por que é que eu me esforço mais do que o outro que se esforça menos? Não há motivação. E então eu vou criar aqui uma sociedade em que vai promover o quê? A displicência. Não vai promover a excelência. E isto é grave. E por isso, para aqueles que gostam mais da história, nós conseguimos perceber em parte, por exemplo, o colapso de todos os regimes comunistas. Todos, sem exceção. Na verdade, há uma exceção e vou explicar depois porquê. Porquê é que eles colapsaram? Economicamente, nenhum foi viável. Porque quando o Estado começou a tirar a propriedade privada das pessoas e começou a privatizar os bens, e o Estado a desprivatizar os bens e ficou tudo propriedade do Estado, as pessoas todas passaram a ser consideradas iguais, com salários regulamentados, todos definidos como um padrão igual para todos. O que é que aconteceu? Promoção da incompetência. Não adianta eu trabalhar muito, eu não vou ser promovido. Porque normalmente os Estados totalitários estão associados à corrupção. Então a promoção vai depender de quem? De eu conhecer alguém. Então não depende de eu trabalhar muito. Eu também não posso ter nada. E aquilo que aconteceu nos regimes comunistas é que todos eles economicamente faliram. E havia uma incompetência generalizada naquilo que nós conhecemos como função pública, porque era igual para todos. Eu trabalhar muito ou pouco ia dar igual. E havia então um desleixo muito grande em tudo aquilo que se fazia. Falar-vos da exceção. A exceção aconteceu num país que nós conhecemos comunista, que é extremamente próspero. Qual é? A China, que é a segunda maior economia do mundo. Agora os irmãos perguntam, mas tudo o que estás a dizer é contraditório. Não é. A partir de 1970, na década de 70, um senhor da China chamado Deng Xiaoping, ele percebeu rapidamente que todos os países como nós vão colapsar. E a partir da década de 80, todos colapsaram. A partir da década de 70, o tal Deng Xiaoping disse: o ideal é estar tudo privatizado, mas isto não está a funcionar. Foi um visionário mais do que os outros. Então o que é que ele fez na China? Começou a permitir e mais tarde a incentivar a propriedade privada. O que é que ele faz? Ele cria um sistema comunista de ideologia e de controle social, mas na economia ele tinha princípios do capitalismo. Tanto que a China é dos países com mais milionários do mundo. Eu penso que em número ultrapassou os Estados Unidos. Em número, porque tem muito mais gente, não é? Não em termos relativos. Porquê? Porque alguém conseguiu perceber isto. Não permitir a propriedade privada era um desastre. E nós, quando estudamos isso, percebemos: mas o Senhor é mesmo sábio. O Senhor é mesmo sábio. E é isso que nos motiva, entre várias coisas, a trabalhar. Agora, claro que Satanás depois usa isso para trabalharmos de mais e darmos de menos. Mas isso depois é outro problema que podemos estudar. Aqui estamos a estudar na privação da propriedade privada, que é um problema. Sendo então um direito que Deus dá ao homem a possibilidade de ter propriedade privada, quando Deus diz não furtes, Deus está a dizer o quê? O que é do outro é sagrado, tu não tocas.
E por isso, quando alguém furta, se eu deixar este objeto aqui e alguém tocar, alguém está a violar aquilo que é meu e é sagrado para vocês. E o que é vosso tem que ser sagrado para mim. Eu não posso tocar. Sagrado no sentido em que é separado. Eu não posso fazer uso inadvertido. Eu não posso tocar sem a vossa autorização. E por isso, quando Deus está a dar este mandamento, tudo isto fica muito implícito. E agora nós devemos olhar para aquilo que é do outro com muito respeito. Porque é do outro e o Senhor permite que ele tenha. E não me permitiu a mim, permitiu ao outro. Então eu devo respeitar aquilo que é propriedade do outro. E o que é que se pode furtar? Continuamos com a pergunta, porque dissemos no início que é um mandamento aberto. Então temos que tentar perceber o que é que se pode furtar. Se o mandamento é aberto, pelo menos pensar em algumas coisas. Bem, podemos furtar bens, um objeto, alguém. Posso furtar dinheiro, que na verdade é aquilo que mais nós procuramos furtar na nossa sociedade, porque com o dinheiro eu posso depois materializar em qualquer outra coisa. Posso furtar o tempo de alguém. Agora, irmão, como é que isto acontece? Dá para furtar e depois podemos ver aqui alguns exemplos. O companheiro ou a companheira, que depois vai dar asa a uma coisa chamada adultério, não é? A honra ou a dignidade de outra pessoa. Se aquilo pertence a outra pessoa, a dignidade que uma pessoa tem, quando eu difamo a outra pessoa, eu estou a roubar a dignidade daquela pessoa. Estou a fazer com que o outro, ele tinha esta dignidade, eu estou a fazer com que o outro ache que ele tem esta dignidade. Então eu tirei-lhe dignidade, eu furtei a dignidade de outra pessoa. Porque o mandamento é formulado de forma aberta. Alguns exemplos. Quando um patrão exige que o trabalhador fique mais horas e não paga o tempo que a pessoa lá esteve a trabalhar, o que é que fez? Furtou-lhe do seu tempo. Porque aquele tempo é sagrado, aquele tempo pertence àquela pessoa. E quando o patrão pede isso, está a furtar o tempo do seu trabalhador. E nós olhamos para estas coisas com ânimo leve. Não pode ser olhado com ânimo leve a um contrato que determina o número de horas de trabalho. E por isso é que em alguns locais de trabalho dão um suplemento salarial à pessoa e criaram uma coisa que nós chamamos isenção de horário. Precisamente para compensar a pessoa, porque em vários momentos a pessoa vai ter que trabalhar mais. Naturalmente a pessoa também usufrui, porque há momentos em que trabalha menos, mas há esta compensação salarial porque percebe-se que não se pode furtar o tempo das pessoas. É indigno. E principalmente nós na perspectiva cristã. Quando alguém difama outra pessoa, como eu disse há pouco tempo, se a honra de alguém é assim, e eu agora vou difamar, eu estou a fazer com que a pessoa fique com menos honra. Eu fui buscar a honra daquela pessoa que não devia. Porque quando alguém difama o outro, nós queremos a honra para quem? De alguma forma queremos algum benefício a ser bem visto. Ou seja, aquilo que nós estamos a tirar ao outro, normalmente, na maior parte dos casos, é para eu ser melhor visto e ter algum benefício ou alguma vantagem. Eu estou a buscar alguma coisa do outro para mim. Então, eu estou a furtar. E isso Deus não permite. Então, que pensemos na ideia do furto simplesmente mais do que não furtarás. Pensemos em todas as implicações profundas que isto tem, considerando aquilo que eu gostava que nós saíssemos daqui. Deus permite o direito à propriedade privada. Isso incentiva-nos. Deus não está a dizer que agora vamos trabalhar desenfreadamente para termos propriedade privada. Deus diz, se quiseres ter, podes. E se conseguiste ter, é teu. E para quem está a ver de fora, aquilo que é do outro, considera, é sagrado. Não é meu. Então eu não vou tocar sequer. Mandamento seguinte diz o seguinte: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. É aquilo que nós normalmente dizemos não mentir. Claro que também está incluído aqui a mentira, mas o mandamento está formulado desta forma: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E este é o mandamento que eu direi provavelmente o mais violado e aquele que nós mais menosprezamos das Sagradas Escrituras. É interessante ver que há sempre muito para dizer sobre cada mandamento, cada um tem a sua especificidade e há aspectos interessantes que nós podemos tirar de cada um deles. Não é? Então, eu não posso dar um falso testemunho, vamos simplificar na sua formulação, eu não posso mentir, vamos dizer assim. Ok. Embora esteja formulado mais numa lógica de lei, legal, mas para nós no dia-a-dia, não é? Nós não andamos em tribunais,
Não fazemos exercício do direito, mas então o mandamento também serve para nós, tem a ver com a mentira. Dizermos aquilo que não corresponde à verdade. Então temos que primeiro definir o que é a mentira, porque não é uma formulação tão simples. Não é? O que nos vem à cabeça quando nós pensamos em mentira é eu verbalmente dizer alguma coisa que não corresponde à verdade. Não é? Mas a mentira, quando eu digo aquilo que não responde à verdade, eu digo a quem? A outra pessoa. Porque eu quero induzir a outra pessoa a pensar em alguma coisa que não corresponde a quê? A verdade. Se a ideia por trás é esta, eu induzir o outro a pensar numa coisa que não é a verdade, então eu consigo perceber que eu consigo mentir mesmo às vezes sem falar. Desde que eu induzo o outro a pensar numa coisa que não é a verdade, eu consigo mentir às vezes de uma forma subtil. E por isso é que eu digo que este é um mandamento provavelmente mais ignorado na nossa vida prática. Mas eu não menti. Mas nós, na verdade, induzimos os outros a pensar em coisas que não correspondem à verdade, de maneiras muito interessantes. E já vamos ver algumas delas, não é? Então, o que é mentira? Bem, é dizer o que é necessário para que eu atinja um resultado que eu desejo. Mas sempre implica ocultar ou distorcer a verdade. Sempre implica isso. Sempre. Então vamos simplificar. É a segunda frase que ali tem. Tudo que é feito intencionalmente para que alguém acredite em algo que não é verdadeiramente, e agora um pleonasmo, verdadeiramente a verdade. Como é que eu posso então mentir? Bem, ali estão alguns exemplos. Alguns muito claros, outros nem tanto. Vejamos um por um. A primeira forma de mentir que nós temos ali é o perjúrio. Claramente a mais grave. Para quem vê filmes ou séries televisivas, isto é o que acontece às vezes. Porquê? O que é o perjúrio? O perjúrio é quando alguém mente depois de ter jurado que vai dizer a verdade. É o que acontece nos tribunais. Nos tribunais alguém vai testemunhar e aquilo que se faz a pessoa dizer antes do testemunho é promete ou jura que vai dizer a verdade. E a pessoa diz o quê? Eu prometo, eu juro. Eu juro o quê? Vou dizer a verdade. E a pessoa que agora se compromete a dizer a verdade, quando ela começa a ser questionada, o que é que ela faz? Ela mente. Isto é perjúrio. É grave. É muito grave. Porquê? Se há mentira, como é que pode haver justiça justa? Não pode haver. Estão a ver a gravidade do perjúrio. Foi o que aconteceu, por exemplo, nas Sagradas Escrituras, no julgamento do Senhor Jesus. O que é que a Bíblia diz quando alguém é apanhado a testemunhar falsamente? Qual era a pena? Pena de morte. No julgamento do Senhor Jesus Cristo, o texto diz que foram chamadas muitas testemunhas. E elas chegavam lá e começavam a testemunhar, e o que é que o texto também diz? Todas elas foram desacreditadas. E ficou claro que todas elas faziam o quê? Mentiam. Mas quando elas foram para julgar, elas tinham dito o quê? Antes de serem questionadas, naquele caso ali no Sinédrio pelos juízes, elas tinham que, ou estava implícito na posição em que elas estavam como testemunhas, que elas iam dizer o quê? A verdade. E elas cometeram perjúrio. É grave. E eu depois fico a pensar às vezes, um dia estas pessoas vão ser julgadas. Quando Deus estiver a julgar, vai dizer, tu mentiste para a condenação de Deus. Tu mentiste para a condenação de Deus. Eu até nem sei como é que estas pessoas depois vão lidar diante de Deus, quando tiverem uma consciência clara. Disseram aquilo no calor do momento, na euforia de algum benefício que lhes deram, mas um dia vão estar com a calma necessária para serem confrontadas com o Senhor. Elas e qualquer pessoa que em tribunal compromete a justiça através da mentira, cometendo aquilo que nós conhecemos como o perjúrio. Agora o irmão diz, o perjúrio é claro, não há dúvida. Eu penso que aqui ninguém vai tentar fazer a defesa do perjúrio. Em alguns casos, normalmente nós queremos sempre a exceção. O perjúrio é claro. Entramos agora nas outras coisas um bocadinho mais sensíveis e é aqui que nós podemos começar a discutir. Mas vejamos com honestidade. A lisonja. O que é a lisonja? Eu elogio exagerado. Eu estou a elogiar alguém de forma exagerada. Qual é o meu objetivo?
agradar a esta pessoa. Mas por que eu estou a fazer isso? Eu quero algum benefício para mim. A verdade, de alguma forma, é deturpada, porque a verdade não tem o exagero que ela está a dizer. Mas ela faz isso, empola a verdade de forma exagerada, sempre para ganhar ou algum reconhecimento, ou algum benefício, ou alguma promoção, ou alguma coisa do qual ela vai desfrutar. E esta é uma forma dissimulada de mentir. Então, a próxima vez que estiver a elogiar alguém, se calhar não exagero, porque isto é mentir. Está a fazer isso com uma intenção. E se a verdade é isto, não diga que é isto. Se a pessoa é muito boa, não diga que é boa demais. Se a pessoa é esperta, não diga que é esperta demais, porque não corresponde à verdade. E nós só fazemos isso quando procuramos algum benefício. E a mentira sempre é utilizada quando o quê? Quando alguém está a tentar livrar-se de uma situação ou ter algum benefício. Ninguém mente para morrer. Ninguém mente para ser chicoteado. Eu nunca vi na história da humanidade alguém mentir. E porquê que mentiste? Porque eu queria ser açoitado. Ninguém faz isso. Então porquê que nós utilizamos a lisonja? À espera de alguma vantagem. Então, pegamos naquilo que é a verdade e maximizamos. Meus irmãos, é mentira. A verdade não é como nós a descrevemos. Então é uma forma subtil de mentir. Não é? O exagero na descrição de alguma coisa. E nós temos até as histórias que brincamos, alguém que pescou um peixe deste tamanho, mas depois começa a dizer, e o peixe era deste tamanho. Mas começamos a fazer o questionamento honesto, não é? E vamos perceber, qual deste tamanho? Era deste, não é? Porquê que exagerou? Aquilo não é verdade. Mas exageramos porquê? Porque se o peixe era deste tamanho, eu vou dizer que é deste para dizer o quê? Eu sou um grande pescador. Ou que eu sei escolher o sítio. Ou que eu tenho muita sorte. Mas porquê que eu vou fazer isto? É a deturpação da verdade. A verdade para Deus, ela é pura e santa e sagrada, que ela não pode ser desvirtuada. Porquê? A verdade é o que é. Então, o exagero na descrição de alguma coisa é recorrente. Quem não faz isso? Quem gosta de contar histórias não gosta sempre de dar um exagero. Meus irmãos, todos nós, de uma maneira geral. Então, é uma forma de mentir. E temos também aquilo que é dizer o que não aconteceu. Agora o irmão diz, mas e o perjúrio? O perjúrio é num contexto específico. O perjúrio é dizer o que não aconteceu num contexto específico, que é grave. Dizer o que não aconteceu, olha, é o perjúrio na vida civil. Pronto, vamos dizer assim. Vamos dizer que é o perjúrio na vida civil, mas que não se pode chamar perjúrio. Aí seria mesmo mentir. De certa forma, a definição clássica de mentir. Mas porquê que Deus, sempre devemos pensar, com tanta coisa que Deus podia dizer, porquê que vai dizer isto? De certa forma é implícita. Mas Deus faz o cuidado de mesmo qualquer pessoa, sem um mandamento perceber que mentir é mau, porquê que Deus faz questão de deixar isso explícito, se já era implícito que mentir é mau? Por causa da maneira como Deus vê a mentira. Deus vê a mentira de uma forma tão desagradável que ele, em 10 coisas, ele podia... Mentir já é implícito. Eu vou ocultar, vou meter aqui outra coisa. Não, mas ele diz, mas mesmo assim eu vou meter. Por causa daquilo que a mentira representa para mim e da atitude que eu tenho diante da mentira. Vejam o seguinte. Qual é a atitude do Senhor diante da mentira? Primeiro, o Senhor odeia a mentira. E aqui a palavra é forte, mas é mesmo esta. Eu gosto muito desta passagem. Esta passagem é poética, os irmãos já vão perceber a poesia, não é? Aqui. E agora vamos ler com atenção estes 4 versículos. Diz assim, há 7 coisas que Deus não gosta, mas como a linguagem é poética, vejam como é que ele escreve. Ele podia dizer, há 7 coisas que Deus não gosta, mas ele diz assim, 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Eu podia dizer, há 7 coisas que Deus não gosta mesmo. Mas pronto, ele quer dizer, há 6 mais 1, mas ele destaca este 1 porque o 1 é pior que as outras. Um é pior que as outras. E ele começa agora a enumerar. E se os irmãos fizerem as contas, garanto-vos que eu fiz. Fui confirmar. São 7, não é? São mesmo 7. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que prefere mentiras, aqui o perjúrio, e o que semeia contendas entre irmãos. Agora, olhando para estas coisas,
que são as 7 coisas que o Senhor odeia, não é? Nós encontramos 7 coisas. Cerca de metade tem a ver com a mentira. Se os irmãos olharem bem, vão ver. 3 das 7 têm a ver com a mentira. E a mentira está implícita naquela que o Senhor abomina. Vejam. Língua mentirosa tem a ver com a mentira. Testemunha falsa, ou seja, aquele que mente no dia a dia. Aquele que mente quando jurou não mentir. E aquele que utiliza as palavras, ou seja, ele tem que deturpar a verdade para promover contendas entre irmãos. Entre 7 coisas que o Senhor odeia, há 3 relacionadas com a mentira. Como é que Deus vai permitir que nós mintamos? Se Ele próprio odeia a mentira e Ele quer que nós sejamos como Ele. Não há possibilidade sequer de nós pensarmos que aqui há alguma possibilidade. Não, não há. Isto é sério demais. Agora os irmãos, mas e se... Não, não dá. Deus não pode mentir e Deus quer que nós sejamos como Ele. Se eu tenho que ser igual a Deus e Deus não mente, porque Ele não pode mentir, como é que eu posso justificar eu ser mentiroso? Vejam o que é que as Sagradas Escrituras dizem. Na esperança da vida eterna, que Deus, Ele vai definir aqui Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Entre as várias definições de Deus, nós encontramos esta. Quem é Deus? É aquele que não pode mentir. E nós sabemos que nós, como filhos de Deus, devemos ser iguais ao nosso Pai. Se o nosso Pai não pode mentir, não há espaço para nós podermos mentir, independentemente da forma como nós vamos mentir. E Deus vai dizer explicitamente através daquele mandamento e de outros, porque a mentira é algo recorrente nas Sagradas Escrituras em que nós somos proibidos de utilizá-la. Diz assim: não furtareis, nem mentireis. E depois carrega: nem useis de falsidade. A falsidade é a mentira. Nem useis de falsidade. Então fica claro que Deus tem uma atitude altamente negativa contra a mentira. E por isso, quando um tiver que lidar com uma situação de mentira, pense: a atitude de Deus face à mentira é negativa em extremo, ao ponto da Bíblia dizer que Deus odeia a mentira. Por isso, lidemos com isto, com a seriedade que isto deve ter. Isto é sério demais, não é? E porquê é que a verdade é tão importante e Deus proíbe a mentira? Nós conseguimos perceber. Imaginem que nós temos uma relação que não se baseia na verdade. Como é que vai ser? Vai ser uma relação entre pessoas que não é saudável. Eu vou estar sempre com um pé atrás convosco. Eu vou sempre viver em tensão. O que é bom de nós cumprirmos os mandamentos, irmãos, é eu acabar o culto. Eu pouso a minha Bíblia e a minha tablet ali. Eu penso, isto é mesmo bom. Porquê? Eu estou despreocupado. Eu sinto num ambiente seguro. Quem é que não quer viver assim? Sabem porquê que eu estou seguro? Porque eu parto do princípio que ninguém vai tocar. Aquilo é meu. E quando vocês me dizem alguma coisa, eu acredito, porque eu parto do princípio que vocês estão a dizer a verdade. Então, se me estão a dizer a verdade, eu tenho conhecimento pleno da verdade. Se vocês me dizem que abre às 10, eu, se for 9h30, vou e eu discuto com alguém. Se me disser, não abre às 10, eu discuto. Diz, abre. Estou seguro. Porque alguém me disse a verdade e eu vou descansado. Isto dá-nos tranquilidade. Isto torna as relações boas entre pessoas. Quando a mentira entra, o que é que vai fazer? Vai tirar a saúde das relações entre as pessoas. Mas mais grave para mim, vai fazer com que não seja possível haver justiça justa. E aquilo que acontece, quando nós estamos num ambiente de mentira, principalmente vemos nos filmes, já há uma situação de julgamento, nós já sabemos. Não vai dar em nada. Não é triste? Porque a ideia de um julgamento é repor o quê? A verdade e fazer com que quem está prejudicado de uma forma injusta possa
ser restituído daquilo que lhe foi privado, seja dignidade ou seja bens. Quando a mentira entra, como é que pode haver justiça? Não pode. Quer viver numa sociedade onde não há justiça? Alguns de nós viemos de países assim. Alguns de nós viemos de países assim. E nós percebemos que é mau. É muito mau. É muito mau. Eu queria terminar isto, dar-vos aqui este exemplo. Eu estava uma vez com uma senhora no carro. A minha irmã tinha pedido um favor e a senhora estava ali no carro connosco. Eu estava a parar na estação do metro do Campo Grande. Eu gosto muito de fazer as contas das distâncias e dos tempos. Quando alguém daqui a 2 minutos estou aí, fica a pensar, mas 2 minutos não. Então, desde que eu paro o carro até entrar no metro, então eu tenho que fazer a distância, tenho que passar a cancela, eu tenho que chegar, às vezes o metro diz lá 3 minutos até o próximo metro. Então eu comecei a fazer as contas. De onde eu parei o carro até chegar lá, 152 minutos, passa a cancela, sobe. Eu vou colocar aqui um tempo médio de espera de mais de 3 minutos, já vão no meio disto tudo 5. O metro que ela vai apanhar vai demorar cerca de 10 minutos até chegar ao sítio. Ela tem que sair da estação de metro, que é sempre em baixo, tem que subir até a casa de outra pessoa, 10 minutos. Ela está a atender uma chamada telefónica de alguém que estava à espera que ela já tivesse chegado a sensivelmente meia hora. Ele disse assim, estou mesmo a sair do metro, já estou a ir para a tua casa. Eu disse, ela nem entrou. E a simplicidade com que ela disse aquilo. A simplicidade com que ela disse aquilo. E ela ainda tinha que fazer tudo isso, porque a outra pessoa estava em desespero, porque ela tinha que ir lá prestar um serviço. E fiquei a pensar, como é que eu vou ter uma relação sadia com alguém assim? Por causa da mentira, a outra pessoa se calhar desmarcou uma refeição, desmarcou alguma coisa que tinha, condicionou a limpeza da sua casa. Por causa da mentira, todas as coisas vão ser afetadas. Agora imaginem, se viverem com pessoas assim, como é que vai ser? Como é que vai ser a nossa relação se eu deixar de acreditar em vocês? Eu não quero isso. E Deus sabe. Deus cria relações saudáveis entre o seu povo. Então, a mentira tem que ser removida. Não pode ser permitida. Não pode ser permitida. E eu queria terminar com esta ideia, porque às vezes, quando falamos da mentira, alguém sempre procura alguma situação de exceção. Sempre. Mas daquela situação, e vamos buscar situações extremas. Em vez de ficarmos pela regra normal, nós sempre queremos o extremo, a exceção. As questões excepcionais deixamos que Deus trate, não nos compete a nós. Mas nós não devemos medir a mentira pelo efeito que ela tem aqui na Terra. Nós devemos medir a mentira por aquilo que ela representa em Deus e o efeito que ela tem em Deus. E por isso, quando pensar desta forma, se calhar vai pensar de forma diferente. E agora, se já está a pensar numa situação de exceção, é um péssimo aluno. Fique com a regra. Não fique a pensar na exceção para justificar a mentira. A regra é não mentir. É mau, é diabólico. Porque mentir é fazer aquilo que faz o seu pai, que é o diabo. Então, a mentira é algo diabólico. E devemos ficar, então, com isto. Avancemos, meus irmãos, para o último mandamento. Os irmãos já perceberam, em todos eles, eu vou dizer, este mandamento é particular porque tem uma coisa que os outros não têm, tem que ser. Deus, quando escolhe os 10, é porque os 10 não se podem repetir, tem que ser cada um deles especial em alguma coisa que nenhum dos outros vai ter. E Deus vai dar o último mandamento e diz assim, não cobiçarás. E depois vai começar a enumerar algumas coisas. A casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento. E depois, podia simplesmente ter dito isso, mas fez questão de listar, diz assim, nem coisa alguma que pertence ao teu próximo. Então fica aqui claro que a cobiça não tem limite. A cobiça pode ser relacionada com qualquer coisa que seja do outro. E esta é uma pergunta que eu vou colocar ali nos slides e a resposta já sabemos. Nós podemos cobiçar tudo. É importante, antes de avançar, fazer aqui uma diferenciação, porque nós muitas vezes confundimos a cobiça com a inveja.
Mas são coisas diferentes. Normalmente a cobiça vai acabar por resultar na inveja. Mas são coisas diferentes. O que é a cobiça? Eu desejo de ter alguma coisa que pertence ao outro, mas que eu não tenho. Se eu não tenho, se calhar não devo ter. Pelo menos por enquanto. Posso vir a ter um dia, sim, mas neste momento em que eu estou a ter este sentimento, eu não tenho esta coisa. Logo, eu tenho que concluir que é para eu não ter esta coisa. Ou porque não tenho condições, ou porque o Senhor não me quis dar. Independentemente da razão, eu não tenho esta coisa. A inveja é diferente. A inveja é quando eu fico triste pelo sucesso ou por algum benefício que alguém tem. Alguém é promovido e eu fico triste. Isto não é cobiça. Isto é inveja e é destrutivo. Alguém recebeu alguma coisa e eu fico triste porque alguém recebeu e eu não recebi. O que acontece é que muitas vezes a inveja, a cobiça, dá aso à inveja. Mas estamos a falar de coisas diferentes. A pergunta que eu vos ia fazer, e de certa forma já respondi, é: o que é que se pode cobiçar? E nós já percebemos que nós podemos cobiçar o quê? Tudo, não é? Lembram-se do versículo: nem coisa alguma que pertence ao teu próximo. Então, tudo que é vosso pode ser objeto da minha cobiça. E agora tenho que dizer aquilo que já era esperado. Este mandamento é completamente diferente de todos os outros. Porquê? Nós, quando começamos a ler as Sagradas Escrituras, alguém deu o seu trabalho de enumerar, não fui eu, e alguém conseguiu numerar e diz que existem 613 leis. Das 613 leis que existem, todas elas estão a regulamentar comportamentos observáveis. Excepto uma lei, neste caso um mandamento, que é a cobiça. Porquê? A cobiça está a fazer uma lei sobre o quê? Algum comportamento observável? Não, está a fazer uma lei sobre o quê? Aquilo que se passa aqui. Lei estranha. Como é que há uma lei tão estranha? Agora, porquê é que nos tribunais não se pode julgar a cobiça? Porque podia-se levar a tribunal. Ele cobiçou o que é meu. E eu agora acusava ou fazia tudo aquilo que é necessário fazer para ver a acusação e agora tínhamos um juiz diante de nós. Porquê é que eu não posso acusar alguém por cobiçar o que é meu? Porque o juiz não consegue fazer o julgamento. Porque só pode julgar quem conseguir ler a mente. E por isso, então, não pode haver julgamento da cobiça. E por isso, então, temos que concluir mais uma vez que esta é uma lei estranha. É uma lei que está a fazer uma legislação sobre o pensamento. E nós não encontramos isso em nenhum código penal neste mundo, não existe. E até certas leis que nós temos, elas só podem se provar quando se materializam em coisas tangíveis, ou no discurso verbal, ou numa ação. Por exemplo, o racismo não é permitido na República Portuguesa. Mas o irmão, é proibido ser racista? Não, não é. É proibido exteriorizar o racismo, porque eu posso ser racista na minha cabeça. E ninguém pode acusar. Agora, eu não posso exteriorizá-lo por palavras ou por ações. E por isso, nem que sirva para alguma discussão filosófica, não se pode ser racista. Infelizmente pode-se. Aqui. Agora, em ações, não. Nós tivemos que criar uma lei, mas que só vai penalizar aquilo que é tangível, aquilo que é observável. Então, Deus cria aqui uma lei que vai legislar o pensamento. Quais são os problemas associados à cobiça? Vejamos algumas coisas. O desejo pelo que pertence ao outro sempre gera insatisfação. E a pessoa perde aquilo que devia ter, que é gratidão. A pessoa devia viver grata ao Senhor. Grata porquê? Pelo que tem. Não dizemos que tudo nos é dado pelo Senhor? Então, quando eu começo a desejar o que não tenho, é um espelho da ingratidão. Mas eu digo, mas ele tem, porque o Senhor lhe quis dar. Ou eu acho que o Senhor está a fazer mal as coisas. É que ninguém diz que o Senhor está a fazer mal as coisas. Mas só não diz verbalmente.
mas no seu pensamento tem este significado. Então, sempre vai redundar na insatisfação e impede que a pessoa desfrute verdadeiramente daquilo que tem. Vai potenciar a comparação. E é isto que é um problema entre nós. É nós compararmos-nos. Eu gostava de ter a casa daquela pessoa. Então eu não tenho. E eu começo a estabelecer uma comparação com aquela pessoa. E vai levar muitas vezes a inveja. E quando a pessoa agora tem sucesso para meter mais um anexo na sua casa, eu começo a desejar que a obra corra mal. E agora nós olhamos para isso e até podemos brincar, mas é mesmo assim que nós vivemos. E sentimos um certo prazer quando o mal acontece no outro. E é mesmo isto que acontece na nossa dinâmica de vida. Mas isso só acontece com os descrentes? Não. Não acontece, não. Estou-vos a falar por experiência própria. Eu tenho uma experiência de vida que me marcou profundamente. E permitam-me que eu partilhe convosco, eu dou sempre este exemplo. No trabalho, eu tinha um grupo e que produzia muito pouco naquilo que nós éramos desafiados a produzir. E houve uma fase da vida em que eu, sem conseguir perceber porquê, dei asa ao pecado e eu comecei a desenvolver precisamente isto, a cobiça. Porque eu olhava para outros colegas que tinham muito mais produção científica que a minha. E eu comecei a desejar aquilo que era das pessoas. E eu lembro-me perfeitamente disto. Por isso eu partilho convosco, porque é uma coisa que me marcou. E eu comecei a cobiçar. E havia um grupo de colegas que trabalhavam mais próximas de mim, com uma outra orientadora, e produziam muito mais. E eu comecei a cobiçar, a cobiçar, a cobiçar. De tal maneira, eu cheguei a um ponto, eu lembro-me de fazer a distância de casa para o trabalho e aquilo não me saía da cabeça. Aquilo não me saía da cabeça. Ao ponto de eu desejar que a outra pessoa tivesse algum azar qualquer. Eu não podia ter aquilo. Não estava a conseguir. E eu lembro-me de chegar ao ponto de dizer, mas isto não sai da cabeça. Era um pensamento ruminativo. Aquilo consumiu-me. Aquilo consumiu-me. E estou agora a abrir o meu coração convosco. Aquilo consumiu-me. E era um pensamento ruminativo, são aqueles pensamentos que não saem da cabeça. Eu estou no carro, é meia hora, não tem ninguém, e o pensamento veio-me à cabeça. E agora, quando estou a voltar do trabalho para casa, mais meia hora, e o pensamento veio-me... E não saía da cabeça. E cada vez que o outro publicava um artigo, agudizava o meu pensamento. Chegou a um ponto que eu, felizmente, através do toque do Espírito Santo, eu disse, está mal. Porque a outra pessoa é simpática comigo, é delicada, é gentil, ajudava-me. E eu desejava o mal dela, porque eu não tinha o que ela tinha. E eu lembro-me, nos pés do Senhor, com choro, eu disse, Senhor, eu não quero viver assim, está mal. Outra pessoa não me fez nada. Eu sozinho vivo esta amargura. Vivo esta prisão deste pensamento que não me sai. E eu lembro-me de ter orado. E sem eu vos explicar porquê, nem como, aquilo desapareceu. E comecei a olhar para outra pessoa, para esta colega, por quem tenho uma grande estima, admiração, carinho. Já não desejo o mal dela, pelo contrário, ajudei, porque havia competências que eu tinha que lhe ajudavam na publicação dos artigos dela, ajudei, e aquilo teve que ser tratado com oração. Aquilo não saiu, e consumia-me, provocava-me infelicidade. A comparação constante. Eu vivia assim sensivelmente um mês, eu lembro-me disso. Porque sempre que passava num certo sítio, eu lembro-me que era de carro, o pensamento vinha-me à cabeça, sempre. E eu pensei, a outra pessoa tinha uma vida normal, feliz. Eu é que estava a ser consumido. O problema da cobiça é este. A outra pessoa, o problema da cobiça, que nós queremos as coisas dela e desejamos o mal dela, ela está a ter uma vida, muitas vezes, feliz, normal. Nós estamos a ser consumidos. Então, quando sentir cobiça por alguma coisa do outro, ou quando tiver inveja, pense, só está a destruir-se a si próprio. Não vai fazer nada ao outro. O outro vai continuar feliz. E por isso, isto é algo diabólico que Satanás nos coloca e nós alimentamos isso sem nos apercebermos. Só através do Espírito Santo é que saímos disto. Não há terapia. Não há terapia para isso. Só o Espírito Santo é que nos pode livrar disto. Então, normalmente a cobiça conduz o quê? A prática da maldade. A cobiça
é quando e onde tudo começa. Por que é que as pessoas furtam? Porque vêm. Se as pessoas não vissem, não desejavam. Então a pessoa furta porque vê. Por que é que a pessoa deseja a mulher do outro? Porque está exposta. Porque viu. E tudo começa com a cobiça. Estão a ver? A cobiça é mais grave do que nós pensamos. Agora o irmão vai dizer, pois, mas então a montra é o problema. Ou a maneira como a outra pessoa se veste é que é o problema. E agora, não devia haver montras de nada neste mundo. Não, o problema não está nas coisas. O problema está em nós. Porquê? Qual é a origem da cobiça? Porque agora vamos começar a dizer que afinal nós não somos os responsáveis. Não é? Tudo que nós fazemos tem a ver com algum estímulo exterior. E a Bíblia também nos esclarece e diz o quê? Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado por quê? É nossa. E diz, quando esta o atrai e seduz, quando eu começo a ver e começo a desejar. Então, o nosso pensamento é que é o problema. E depois vemos, do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfémia, e a lista podia continuar. Então, a cobiça, ela vem de onde? Do nosso desejo, do nosso coração. E por isso então não cumpre a montra de loja, não cumpre a menina que andou de mini-saia. Podíamos dizer que se calhar a loja podia ser um bocadinho mais moderada. Podia, mas o problema não está na loja, o problema está em onde? No nosso coração. No nosso coração. E porquê é que nós temos o mandamento que agora vai falar sobre o pensamento? Porque é aqui que o Senhor nos iguala a todos. Porque se eu fizer apenas uma análise do comportamento, há uns que são melhores do que outros. Se eu for uma favela no Brasil, contando que estamos num sítio que se calhar socialmente não é fácil, há muita pobreza, eu vou encontrar muitas crianças que roubam. Então eu vou olhar para aquela criança que rouba e para uma num bairro, se calhar até pode ser no mesmo país, que não rouba, e vou dizer o quê? Aquela é muito pior que rouba. Porque eu estou a analisar o quê? O comportamento. Mas aquela rouba, porque eu acredito que em muitos casos o contexto forçou. A pessoa tem fome, deixa isto desenvolver no seu coração e roubou. Mas quantas vezes nós não desejamos roubar? Só não exteriorizamos o comportamento. Mas ele está aqui. E quando Deus agora começa a legislar o pensamento, isto é para nós percebermos. Diante de Deus não contam os comportamentos. Conta o quê? A disposição de mente. E é aqui que todos nós somos iguais. A disposição de mente. Imaginem que eu dou sempre o mesmo exemplo. Eu quero roubar esta mochila. E a Cristina quer roubar uma mochila que está lá embaixo. E agora a Cristina sai, lá embaixo não tem ninguém, ela pega na mochila e vai-se embora. Certo? A Cristina e eu, quem é pior? É ela, porque ela roubou. Fomos a tribunal, ela é condenada se for apanhada. Porque ela roubou. Deixa-me acabar, Gracinda. Eu pensei o mesmo que a Cristina, mas não roubei porquê? Porque vocês estão a olhar. Mas Deus vai olhar para o meu coração e da Cristina e vai dizer, vocês são os dois iguais. Vocês os dois são iguais. Ela teve uma oportunidade melhor do que a minha, porque ninguém estava a ver, e eu fui protegido, de alguma forma, pelos vossos olhares. Mas a disposição de coração é igual. E é aqui que o Senhor nos coloca todos iguais. E é aqui que nós devemos considerar que a santidade não é no comportamento. A santidade é onde? É interior. E precisávamos do mandamento para nós percebermos precisamente isso. E grande parte dos outros mandamentos e a sua violação começa onde? Na cobiça. O adultério começa onde? Na cobiça. O furto começa onde? Na cobiça. A mentira que é utilizada para ter vantagem começa onde? Em alguma coisa que eu vi e desejei. Na cobiça. A cobiça é o problema. Então, meus irmãos, Deus deu-nos aqui 10 mandamentos para nós podermos ter aqui uma vida orientada, e isto é a receita para uma sociedade perfeita, que funcione bem, onde as pessoas vivem de forma sadia,
boa relação uns com os outros, vejam a maneira que nós vivemos. Tudo o que vocês me dizem é verdade, eu deixo a minha mochila aberta aqui, eu deixo o meu carro aberto lá em baixo, eu vivo... Quem é que não quer viver numa sociedade assim? Basta cumprirmos os 10 mandamentos. Basta cumprirmos e a sociedade vai funcionar bem. Diz Gracinda?